Você está me fazendo refletir algumas questões aqui, que é o seguinte, né? Hoje a gente vive em um mundo, né, de uma complexidade absurda e, ao mesmo tempo, e infelizmente, e creio que pós-pandemia isso se intensificou, que são as doenças de cunho emocional, até psiquiátrico, né? Você tem, é claro, empiricamente como trazer informações para nós, né, com toda a ética, né, que eu sei que você tem, mas nas pessoas que você hoje trabalha, que você atende, qual, como você poderia comensurar aí a porcentagem de pessoas que têm medo, né, de viver uma vida nova, quebrando paradigmas, né, que estão cristalizados, como você narrou sua própria vida, ainda mais lá na infância, que a mais tenra idade ela é fundamental na formação do indivíduo. Então, hoje, empiricamente, como que você consegue, você tem mais ou menos uma ideia do número em porcentagem mesmo, né? Marcelo, quantas pessoas? Se eu falar 100%, então todos eles, né? Então eu falo 99%. Tá. Mas assim, é muito alto. Assim, eu diria que, cara, existem, e assim, até compreendendo um pouco melhor, ou melhor, elucidando melhor aquilo que você falou, para mim, né? Gradações, ou seja, pessoas extremamente comprometidas com isso, né? Muito com medo dessa mudança. Rígidas. Existe aqueles um pouco mais flix, mas ainda com receio, né? Eu diria que para você assim, extremamente rígidos, assim, muito, muito difícil, uma coisa muito complexa, uns 70% dos meus clientes. São muitos. São muitos. Marcelo, é muito difícil, Marcelo. E o risco, eu vejo também uma outra questão, agregado a isso que a gente acabou de falar, que é aquele também que quando rompe, eles dá uma espirocada, né? Quer dizer, a pessoa ela também não consegue lidar com essa nova realidade, porque ela percebe que ela viveu anos e anos dentro de um processo extremamente de alienação, de coerção, e quando ela percebe um outro mundo, infelizmente, algumas pessoas rompem com a própria realidade social. Que é o que converge 100% com o que você falou, com a ideia de que ficou... você não percebia mais a dor, né? Sim, a dor exatamente. Você já nem sabe que ela existe, e aí quando você volta a perceber que ela existe, você fala, eu tava sentindo isso todo esse tempo e eu não tava percebendo. E aí é onde a pessoa pira, né? Foi exatamente... Ó, fico até arrepiado, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu quando eu contei essa história para a pessoa. Eu contei essa história porque ela vivenciou essa questão. Ela vivenciou e ela estava narrando para mim o que ela tinha vivido. Eu fiquei uma semana sem atender por questões pessoais. E aí, esta semana, ela não foi atendida. E aí, ela começou a elaborar, pensar em algumas coisas. E aí, ela chegou à conclusão... né, nós já vimos trabalhando com isso. Ela ia chegar, mas ela chegou sozinha, né? E aí, quando ela foi para a sessão, aí ela chorou bastante. Foi. Quando a pessoa está em acompanhamento, né, dificilmente ela vai, sabe, sair da caixinha, vai pular fora da... Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Quando a pessoa não está, e algumas pessoas, Marcelo, chegam a essas conclusões minimamente assim, e aí despiroca. Né? Porque isso é muito sério. Você está lidando com o seu passado, com a sua história. Durante um bom tempo, eu não negava a minha história, mas eu tinha vergonha dela.
por causa da minha família muito pobre, de uma série de situações que eu vivi. Então, eu tinha vergonha da minha história. Mas com o processo terapêutico, já bem lá na frente, eu fui fazendo as pazes com a minha história. Cara, e hoje, né, eu não só sei na cabeça, eu sei no meu coração, na minha alma. Eu sou fruto de tudo que eu vivi. Então, como é que eu vou ter vergonha se eu tiver vergonha da minha história, eu tenho vergonha de mim, da pessoa que eu sou hoje. E eu não tenho vergonha da pessoa que eu sou. Claro que tem algumas coisas que eu não gostaria de ter feito e que fiz. Mas isso também faz parte, isso também me ajudou a estar aqui, né? E quando alguém chega a essa conclusão, cara, é muita dor, é muito dolorido. Eu tenho uma forma, vou falar para você, a forma que eu trabalho, por exemplo, quando eu trabalho com pessoas idosas, né, com muito mais idade, tem coisas que eu não falo, tem coisas que eu não toco e tem coisas que eu não estimulo o indivíduo a questionar. Porque imagina você, um senhor de 80 anos, por exemplo, ele olhar para trás e falar, puta merda, fiz tudo errado, eduquei meus filhos errado, trabalhei a vida inteira em coisas que eu não queria. Cara, eu vou levar esse indivíduo ao óbito. Não. Agora, o que é que nós podemos fazer hoje? Dentro das possibilidades que eu tenho, né, que no caso o indivíduo tem, o que você pode fazer? Eu me lembro de um senhor que eu atendi, ele tinha 80 e poucos anos. Não, ele tinha 70 e pouco. Agora que ele está com uns 80. Não atendo mais ele. Ele mudou para o interior de São Paulo. E o que eu achei bacana, sabe? Quando eu cheguei, ele ficava 4, 5 noites sem dormir. Ele não dormia. E aí começaram a vir algumas coisas. Então eu comecei a trabalhar relaxamento, principalmente com ele. Trabalhava algumas coisas. Mas sempre mostrando para ele que, cara, o que é que você pode fazer hoje? O que é que você pode fazer hoje? Ele mudou para o interior de São Paulo. Montou lá uma hortinha e começou a trabalhar, né? Assim, para ele, né? Então a gente sempre tem algo para fazer, né? A vida, enquanto eu respiro, né? Eu tenho esperança, eu posso ser livre mesmo, né? Nos momentos mais terríveis da minha vida, né? E se eu coloco o peso nas costas de uma pessoa de tanta idade, eu não estou libertando ele, não estou auxiliando ele a experimentar a liberdade, mas estou colocando um jugo nessa pessoa, né? E só uma reflexão em cima do que você disse. Pois a Ana, acho que quer fazer uma pergunta, né? Não? Eu fiquei pensando sobre isso. Cada um de nós, né, tem lá seus fantasmas, seus dragões, né? Mas eu acho que quando a ficha cai, né, e dependendo da idade, o peso vem numa proporção diferente e às vezes é avassalador, né? E inclusive algumas é no leito de morte, né? Sim. Que aí vem o tal do arrependimento por uma série de coisas. Viver não é fácil, né? Ao mesmo tempo que a gente fala que viver de forma simples, né? Viver é simples, mas a gente torna o viver algo muito, muito difícil, muito complexo, por conta até da sociedade que a gente vive. Por tudo aquilo que a gente sofre de pressão, né? Do mundo externo e, claro, por consequência, de dentro para fora. Então, a gente se cobra o tempo todo, né? A gente é cobrado o tempo todo. E isso movimenta algo interno que é muito ruim dentro de nós, né? E a vida, a coisa mais óbvia do mundo, a vida não para, ela continua passando. Então, só que nunca é tarde, né? Não. Mesmo que você tenha 80, 90, que você tenha 70, 60, 40, nunca é tarde. Então, eu acho que é muito importante as pessoas que estão nos assistindo ou apenas ouvindo que façam uma reflexão, não importa a idade,
mas o seu agora, né? Quer dizer, como eu estou vivendo? Qual o meu nível de satisfação comigo mesmo, com o mundo que eu estou, com a minha profissão, com a minha família, com os meus relacionamentos, com os meus amigos. E também questionar que tipo de ser humano eu sou, né? Sim. Como que eu sou para o outro, né? Porque tudo isso faz parte disso que a gente está discutindo. Sim. Né? E ter liberdade, quando a gente fala em liberdade, eu penso muito na ideia do pensamento, né? Sim. Quer dizer, eu manter a minha liberdade de pensar, né? Então é tudo tão complexo e o mundo hoje não propõe essas reflexões pela rapidez do próprio mundo, né? Pela rapidez que tudo acontece. Você acorda, tem que já sair correndo para trabalhar, você trabalha o dia inteiro, depois você sai também correndo porque você tem outras coisas para fazer e é tudo tão cobrado, né? Então eu acho que fica aqui um alerta, né? Sim. Acho que um alerta para todos que estão aqui nos assistindo, que faça reflexões, que não consiga fazer diária, né? Mas que tire 5 minutos que seja do seu dia para você apenas, né? Para você fazer as suas reflexões e pensar um pouco sobre a sua própria existência, né? Eu realmente tomo essa água porque eu gosto, porque eu fui imposto a isso, né? A água é só um exemplo, né? Porque quem não toma água. Porque é vital, detalhe, né? Detalhe, é vital. Mas enfim, é vital. não vamos entrar numa briga de família é vital. aqui Não agora, foi um bom exemplo que eu usei, mas a água é vital. Então, são, acho que, reflexões que todos nós, seres humanos, temos que ter.